Vamos então estar estudando nesta manhã sobre o seguinte tema: o governo de Deus sobre nossa família. Eu gostaria que essa igreja hoje estivesse superlotada de pessoas interessadas em aprender pela Bíblia sobre como manter a nossa família debaixo do governo de Deus nesses dias tão difíceis. Quão bom se todos abrissem mão do seu querer, de seus propósitos para hoje, pela manhã, até mesmo de suas dificuldades para estarem aqui, para que pudessem sair daqui, pelo menos, com brasas sobre a sua cabeça. Quando a Bíblia diz que, lançando brasas sobre a cabeça, uma certa vez um pastor perguntando à irmã, e a irmã reclamando muito do marido, e o pastor diz: mas a senhora já experimentou fazer isso? Lançar brasas sobre a sua cabeça? Eu disse: pastor, já joguei até uma panela de água quente, não adiantou nada. Na verdade, quando a gente fala lançar brasas sobre a cabeça, a gente está falando em trazer alguma coisa, um assunto, uma palavra, que mexa com a sua própria consciência a ponto de você se despertar. As famílias deveriam estar inteiras aqui hoje. Contudo, eu vou respeitar a decisão de cada um de não ter vindo e abrir o nosso estudo nesta manhã, fazendo a introdução que está aí na nossa lição. Ninguém que constitui uma família vai achar que alguém, entre aspas, vai cuidar dela. Afinal, constituir uma família é criar uma nova plataforma de trabalho, de dedicação, de esforço e de muita luta. E, se estamos nela, não podemos achar que alguém fará o nosso trabalho. Essa tarefa não foi confiada por Deus, nos foi confiada por Deus, e precisa ser levada até o fim, ou até ao fim, preservando-a. Acreditamos que, mesmo sendo o nosso dever de cuidar da família, o nosso Deus exerce o seu governo sobre ela, a começar pelas orientações reveladas em sua santa palavra, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, indicando que ela tem um padrão de família nuclear. A Bíblia indica que a família é nuclear, que tem um padrão. E, por sua vez, toda a liberdade de interferir nesta. Ou seja, se Deus tem um padrão de família, Deus também tem a liberdade de interferir na nossa família, visando o bem-estar de todos. O projeto de Deus não é cuidar do marido individualmente e deixar os outros debaixo do governo da família via marido. Não, o governo de Deus visa atender ao pai, aos filhos e à mãe, a família inteira. Se você entendeu, diga amém. Então, a introdução já é uma colocação de que, se Deus exerce o governo sobre ela, nós precisamos nos enquadrar nos padrões que a própria Bíblia estabelece para a família. Mas nós precisamos entender qual é o conceito de família. O que é família? Quais são os membros desta família? E quais os tipos de famílias que existem? Primeiro,
que é família? Família não é um ajuntamento de pessoas onde cada um faz o que quer e ninguém presta conta a ninguém. É chamada, entre aspas, de casa de bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Isso não é família. Família não é um ajuntamento de pessoas que decidiram formar um núcleo, uma sociedade ou um conjunto. E aí cada um tem as suas próprias diretrizes, aí o marido tem a sua ordem, a mulher tem a sua e os filhos têm as suas. O que é a família? Pela tradição, a família é formada pelo pai, pela mãe, unidos pelo matrimônio, diga-se de passagem, e tendo um ou mais filhos, o que compõe a chamada família nuclear ou elementar. Isto é família. Você note que tem uma pitada, entre aspas, que parece que isso é direcional, mas não é. Isso já existia há muitos anos atrás. Família, a constituição de uma família se dá pela construção de um matrimônio. E o matrimônio, de acordo com as normas legais. Não é um matrimônio de acordo com a minha norma, de acordo com a norma do meu par. Não, de acordo com a norma jurídica. Então, no Brasil, nós temos na Constituição que o casamento se dá entre homem e mulher. Na Constituição se fala de casamento entre homem e mulher. E ele não pode ter mais de um casamento. Isso seria um ato criminoso, seria bigamia. Ele tem que ter uma mulher. E tem um artigo, que eu não vou fazer citações aqui, mas estabelece como essa família tem que conviver. Primeiro, conviver debaixo do mesmo teto. Então, alguns vão me perguntar, pastor, eu sou casada, ou eu sou casado. Mas se há um casamento, tem que haver uma obediência às normas legais. Então, o casamento se dá quando um homem e uma mulher se dirigem a quem de direito, que é um cartório, dá entrada na sua documentação, depois um juiz, chamado até por um já de juiz de paz, faz o casamento ou delega à instituição religiosa a realização desse casamento. No caso, o pastor que vai ministrar esse casamento, ele tem que proceder de duas formas. Primeira forma, ele tem que fazer o casamento civil, cumprindo os preceitos legais, aonde ele declara, sob as penas da lei, que o casal que está diante de si, das testemunhas, perguntando se você aceita ela como sua legítima esposa e ele e vice-versa, como seu legítimo esposo. Declarado isso, o líder, o pastor, ou a pessoa que estiver como juiz ad hoc, nomeado para tal, ele vai dizer, agora eu os declaro casados. Isso é a primeira parte de um casamento. É aqui, nós fazemos assim. Primeiro se casa, faz o casamento civil. Por quê? Porque a igreja, a instituição, recebe uma habilitação do cartório para a realização da cerimônia. E esta cerimônia não é uma cerimônia exclusivamente religiosa, é uma cerimônia que começa com o aspecto civil e termina com o religioso. Após o pastor, o líder, realizar o casamento civil, ele então vai proceder com o casamento religioso, onde ele vai ler a Bíblia, vai citar textos, vai fazer comentários, vai dar informações úteis ao casal, e depois ele vai também dizer, declarando os casados. Mas, pastor, existe uma lei, alguém me perguntaria, sobre a união civil, que é a união estável. E eu considero
que existem dois tipos de união estável. A despeito da lei estabelecer uma, eu entendo que existam duas uniões. Primeira é a união de fato, e a segunda é a união de direito. Casais que vivem juntos, mas não fizeram nenhum contrato, eles vivem sob o regime da união estável de fato. Mas quando eles, cumprindo as prerrogativas do próprio texto legal, vão ao cartório e colocam diante do responsável o desejo de se unirem pelo regime de união estável, o cartório, então, faz os procedimentos legais e eles, então, recebem um registro. Eles agora são conviventes. No caso do casamento feito no cartório, o juiz declara marido e mulher. No caso da união estável, eles tecnicamente seriam que ser declarados conviventes e não marido e mulher. Por essa razão, as Assembleias de Deus no Brasil declararam numa sessão de ordem que a união estável não é considerada casamento. Isso, inclusive, está nos jornais que circulam aqui entre nós. Ademais, não é considerado casamento porque a própria lei prescreve que aqueles que estão sob o regime da união estável de direito poderão convolar essa união estável em casamento. Poderão amanhã se dirigir ao cartório, ora, nós resolvemos nos casar. E faz a convolução daquela união estável em casamento. Aí tem os preceitos legais que não compete aqui a citação. Mas existe união estável de fato. Casais que vivem há 10, 20, 30 anos aí e nunca formalizaram isso. Não se formalizaram, vivem. E ele chama a sua esposa, entre aspas, de esposa, e ela vice-versa, de marido. Mas no caso, usando a terminologia tanto legal quanto bíblica, não são marido e mulher. São, na linguagem jurídica, conviventes. Se você entendeu isso, levante a sua mão. Por essa razão, as Assembleias de Deus não aceitam, ou por essa e outras razões, né, a união estável como casamento, porque de fato não o é. Ok? Então a lei, a família nuclear é constituída de matrimônio. E matrimônio é o casamento legítimo, legal, oficializado por um juiz ou por um juiz ad hoc, por um juiz nomeado. Nesse caso, a gente tem o sentido de família. Família, não vai dizer, pastor, então quer dizer que aqueles filhos ali não são família? Claro que eles são uma família. A família, em que pese existir um conceito jurídico ou legal, tem que ter um conceito prático. Então, é uma família. Contudo, há de se entender que marido e mulher ali não fizeram a constituição legal. Essa é apenas uma ressalva. Bom, quem são os membros dessa família, então? Pai, mãe, filho e irmão, quando se tem mais de um filho. Quando os pais tiverem mais de um filho, aí eles têm a constituição. Eles não têm, cachorrinho não faz parte da sua família. Viu, irmão? Basicamente, existem 3 tipos de família. A família difusa, a família funcional e a família aglutinada. Qual é o seu tipo de família? A família difusa é aquela que parte da família é disfuncional. Cada um vive por si, ou per si. Cada um faz o que quer. Essa é a família chamada difusa. É a casa de bamba. Todo mundo manda na casa. O filho manda, a mãe vai fazer isso, eu não vou.
chama para o garoto, vai guardar sua roupa, eu não vou. Aí a mãe bobinha vai lá e guarda. Nunca faça isso. Chega para o seu filho, dá a ordem, guarda a sua roupa. Se você não ensinar isso para ele quando é pequeno, ele não vai te respeitar quando for grande. Vai. Por isso tem uns marmanjos aí que os pais sofrem na mão desses marmanjos. O camarada com 40 anos, tem um poodle branco, né? Não casou, porque está esperando a mãe morrer para ficar com a pensão da mãe ou do pai. Isso se tiver direito. Então a família difusa é aquela cujos membros cada um vivem por si. A funcional é aquela que faz parte das famílias funcionais e seus membros são interdependentes, eles se relacionam entre si. É um convívio abençoado. Tem lá as suas dificuldades, mas via de regra, eles vivem bem. É a família chamada de funcional. A nossa família deve ser uma família funcional. E a terceira é a família aglutinada, aquela que faz parte das famílias disfuncionais, cujos membros são completamente dependentes. Ou seja, ali, nessa família, ninguém depende de ninguém. Filho não depende do pai, o pai não depende do filho, e todo mundo faz o que quer. Isso está rigorosamente errado. A família tem que ser uma família funcional. Agora, quais são os mandamentos e instruções de Deus para a família? Quais são os mandamentos e instruções de Deus para a família? Bom, no texto que nós mencionamos, lá da nossa lição, a gente pode perceber que Deus estabelece deveres para cada um dos membros. Se forem observados, né? E esses mandamentos vão produzir na família o bem-estar desejável por todos os membros. E quais são esses deveres? Bom, primeiro dever, esposa em relação ao esposo. Vamos lá para o nosso texto da lição. O que diz? Meus irmãos, falar isso numa reunião de feminista, você vai sair de lá todo manchado de tomate ou ovo podre. E até em algumas igrejas, já não há mais a aceitação da sujeição da mulher. Porque as mulheres criaram esse movimento chamado feminista, e dali para cá as mulheres se sentem, sob ponto de vista, que ela acha que, não depender do marido, ela não tem que estar sujeita a ele. Ela é juíza, ela é promotora de justiça, ela é deputada, e o marido é um escriturário, sem nenhum desmérito à função. E agora, como faz? A Bíblia não estabelece regras secundárias com relação à sujeição da mulher. Sendo que, nós vamos entender mais na frente, o que significa isso, essa sujeição. Não é uma mulher ser capacho, ser capricho, não é uma mulher ser menininha, não é ser mandada como se fosse uma escrava. Não, senhores. A Bíblia não estabelece isso. Nós vamos mais adiante estabelecer o que seria essa sujeição. Mas diz, vós mulheres estáis sujeitos aos vossos próprios maridos. A versão Almeida Revista e Atualizada vai dizer assim, que as mulheres devem ser submissas. Essa é a palavra que é mais colocada, submissa. E esta submissão não é uma submissão ordenada pelo marido, mas exercitada de forma carinhosa e voluntária pela mulher. Não é o marido que vai dizer para a mulher que ela tem que ser sujeita ou submissa, que é o mais correto. Ao meu alvedrio é mais correto. Essa submissão, ela não é ordenada, ela está escrita na palavra de Deus. Ali não se estabelece se a mulher ganha mais, se o marido ganha menos, se o marido é baixinho e se ela é alta, se ele é gordo e ela é magra. Não. Aqui só diz, no texto bíblico, vós mulheres estejais sujeitas ou submissas aos vossos maridos. Isso é uma submissão, como eu disse, voluntária. As mulheres deverão querer isso. Mas, pastor, por que eu devo querer ser submisso ao meu marido? Por sinal, eu vou pedir alguém para chamar a minha esposa para sentar aqui, tá? Ela não está aqui sentada. Fala com ela para ela vir para cá imediatamente. Vocês entenderam como é que é a coisa? É assim que nós somos, sim ou não?
Fala com ela para vir para cá imediatamente, que eu quero ela aqui na... Vocês já entenderam. Então, vamos lá. Desconcertei muita gente. No meio da revista atualizada, diz: mulheres sejam submissas. Mas essa submissão, ela é exercitada de forma carinhosa e voluntária pela mulher, a quem primeiro se estabeleceu o princípio. Vós, mulheres, estejais submissas. Foi primeiro estabelecido o princípio da mulher obedecer ao seu marido, está submissa a ele. Aqui, instrução, aqui também, não se distingue a posição da mulher. Seus talentos, sua condição financeira, seu grau de instrução, e tudo mais que a coloque em pé de igualdade. A mulher vai dizer: espera aí, você é juiz, eu também sou. Você é empresário, eu também sou, meu filho. Então eu tenho direito de mandar em você, porque lá na sociedade nós somos 50%, 50%. Aqui em casa também é 50%, 50%, eu não vou estar submissa a você, não pense que você vai me mandar, não sei. Aí começa a confusão. Por quê? Porque a gente não entendeu que lá no texto que nós mencionamos aqui, primeiro vem: vós, mulheres, estejais submissas aos vossos maridos. E essa submissão, então, é a submissão ao homem que ele se casou, ou que ela se casou. Assim como ela se submete ao Senhor, tem que se submeter ao seu esposo. O que se vê nos dias atuais... Puxa, estou com maior dificuldade, irmão, de ler isso aqui, porque a letra aqui está tão pequenininha que eu estou com dificuldade. Tinha que imprimir isso. Não dá para botar na tela, não? Mas mesmo que coloque na tela, eu vou ter dificuldade. Tinha que ter isso aqui impresso. Puxa vida, como é que eu esqueci isso? Então, o que se vê nos dias atuais é uma tentativa de minimizar tal versículo, relativizando-o, usando uma hermenêutica forçada, exatamente pela ideia exagerada de subordinação. Obrigado, já me ajuda pra caramba, obrigado mesmo. Então, a submissão que nós estamos tratando é ao homem que ela casou. Claro, ela não vai ser submissa ao vizinho, tem que ser submissa ao marido. E o que se vê nos dias atuais é uma tentativa de minimizar tal versículo bíblico, de relativizá-lo, usando uma hermenêutica forçada. Eu já ouvi ao meu lado um líder dizer: a submissão quer dizer submissão. Do meu lado, submissão. Aqui não está falando submissão, é submissão. A hermenêutica forçada vai levar ao descontrole da posição individual do marido e da mulher. Já que o texto diz, em primeiro lugar, vós, mulheres, sejais submissas aos vossos maridos, a Bíblia destaca logo isso para mostrar que não está dando poder ao homem. Senão eu diria assim: vós, maridos, mantenham suas esposas submissas a vocês. É assim que está escrito? Está escrito: vós, mulheres, estejais sujeitos aos vossos maridos. E vós, maridos, amai as vossas mulheres. Olha a ordem que a Bíblia estabelece para não criar primazia e colocar a primazia do homem no sentido de mandar na mulher. Não é mandar. As mulheres precisam compreender que o marido não é um senhor feudal. Que o marido não é, que você não é uma escrava. Não é que o marido esteja mandando em você. Tem que haver uma submissão natural. O que se vê, então, é uma tentativa forçada, de uma exegese forçada, né? E ainda usado tanto pelas mulheres quanto pelos homens. Não são só os homens ou só as mulheres que estabelecem essa submissão, são homens partidários ao movimento feminista que dizem o seguinte: não é bem assim não. Isso aí não é assim que a Bíblia diz. Como é que a Bíblia diz então? É a pergunta que eu sempre faço. Então, como é que a Bíblia diz então, meu amigo? Me explica aí, o que a Bíblia está dizendo aqui?
A Bíblia está dizendo o que você acha? Não, a Bíblia está dizendo o que ela disse. Assim diz o Senhor, aparece 2.600 vezes na Bíblia. Tem discussão, assim diz o Senhor? Não. Então a Bíblia, quando fala assim diz o Senhor, é 2.600 vezes mostrando como Deus fala. E Deus fala sem que haja discussão. Então não, Deus não disse bem assim. Então assim diz o Senhor, vós, mulheres, estejais sujeitas aos vossos maridos, numa subordinação voluntária, adequável, não a coloca em lugar inferior ao homem, porque o primeiro mandamento vai para ela. Vocês estão entendendo essa do primeiro mandamento? Vai direto para ela. E isso não pode ser usado nem tanto pelos homens, nem tanto pelas mulheres, para tentar minimizar isso, ou alterar o texto bíblico. A base da submissão, aí surgem, antes disso, surgem dois conflitos, né? Os conflitos são os seguintes. A uma, quando o marido acha que pode mandar. E a duas, porque a mulher não aceita ser mandada. E aí surge esse problema. Aí começa a briga na casa. Começa a briga na família. A uma, quando o marido acha que pode mandar. E a duas, é quando a mulher acha que não pode ser mandada. O que vai acontecer nesse lar? Vai haver brigas, né? A base desta submissão, ela não está consubstanciada nos pensamentos dos grandes teólogos, tampouco nos livros escritos sobre a família. Está na Bíblia, diga comigo, está na Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Amém, irmãos? Vocês não entenderam, vamos repetir isso? A base da submissão estabelecida no texto que nós mencionamos, de Efésios 5, 21, está consubstanciada no que está em 1 de Coríntios 11, 3, que diz, Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Quem entendeu isso? É isso que está escrito. Então, sem a aplicação deste princípio no lar, haverá problema de relacionamento entre os cônjuges, vai ser briga diária. Estas coisas precisam ser ensinadas quando no curso de noivos, quando os seus filhos estiverem namorando, quando suas filhas estiverem namorando, os pais devem sentar e dizer, pegar a Bíblia, cite a Bíblia, não coloca pensamento de homem algum. E a Bíblia, a palavra que é mais penetrante que espada de alguma de dois gumes, vai produzindo o efeito necessário para a adequação da família a este princípio. Por que está havendo tanto desmando nas famílias? Porque a gente abandonou os princípios das Escrituras e cada um faz o que quer na casa. Depois reclamam e vai lá para o gabinete pastoral chorar. Meu marido é assim, minha esposa é assada. E começa o problema. Por conta de quê? Porque os princípios não foram pré-estabelecidos, não foram estudados, não foram observados, e agora a gente quer torcer, por pior que aconteça, ainda esses princípios. Por conta de algum movimento que surgiu aí de liberação, de liberalismo das mulheres, desse cordão que prende, e isso está trazendo sérios problemas para a família. Ora, se a Bíblia diz que Cristo é a cabeça de todo homem, então nós temos, e o homem é a cabeça da mulher, esse princípio tem que ser observado. Agora, esse é o papel da esposa, ou melhor, a esposa em relação ao... Me ajude aí, irmãos. A esposa em relação ao esposo. Agora vamos por outro lado, que a Bíblia é uma espada, né? Mas ela corta dos dois lados. Ela corta para um lado de cá e corta para o lado de lá. Agora, qual o mandamento do homem em relação à mulher? Ou o esposo em relação à esposa? O que a Bíblia diz seguidamente? Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. No texto anterior se estabelece a autoridade do marido, mas aqui não é uma autoridade sem responsabilidade.
A autoridade que foi outorgada ao marido é uma autoridade com responsabilidade. Qual é a responsabilidade do marido? Vamos lá, irmãos, vocês tomaram café. Vamos lá, 1, 2, 3. Isso aí é um amor irrestrito e sacrificial. Então, prestem atenção nisso aqui. Qual a mulher que não gostaria de submeter a um homem que a ama profundamente? Que tem consciência desse amor. Quando uma mulher é amada, ela se submete. Esse amor é fundamental para as relações, ele é a liga de tudo. Então, nesse sentido, amar a sua esposa com o mesmo amor. Não é um amor eros. A minha esposa é um avião. Às vezes até um jumbo, mas tudo bem. É um avião. Aí eu tenho que tratar minha esposa, porque minha esposa, se eu perder essa mulher, eu não acho outra igual. Nada disso, aí é coisa infantil. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, não vos irriteis contra elas. Então, se estabelece a autoridade, agora se estabelece também a responsabilidade. Então, nós, maridos, eu, você que sou marido, quem é marido aqui, levanta a mão. Irmão, abaixa a tua mão, irmão, só para homem. Homem, levanta a mão aí, maridos. Então, vós, maridos, amai. Esse amai aí não é uma proposição. Esse amai aí não é uma sujeição, ou melhor, uma sugestão. É um mandamento. Amai. Não é, dona Terezinha? Presta atenção aqui. Confrontando logo, rapaz, de cara. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Cremos. Vamos lá. A expressão não irriteis. Você conhece algum marido irritante? Quem conhece o marido irritante, levante a mão se tem coragem. Que clima gostoso, né? Vós, maridos, não irriteis vossas mulheres. Isso não está no script não, viu, irmão? Isso é natural, está tudo aqui natural. O que brotar é natural. Então vamos lá. A expressão aqui no grego é essa. Picaraino. Picraino. Não é isso, pastor? Pode se ler assim? Picraino. Pode? Picraino. Qual é o sentido de irritar? É amargar. Amargurar. Tem nada a ver com irritaçãozinha de por que você não botou meu café que eu estou com pressa para sair? Ah, você também é irritante, por que você não botou o café para você mesmo? Mas você não bota o meu café todo dia, por que você não botou hoje? Ah, hoje eu não estou afim. É assim que acontece? É assim mesmo, né? Então, não é esse sentido, peguei um monte de gente aí agora. Irritar aqui é amargurar. Irritar aqui é amargar, tornar a mulher amarga. É uma pessoa que não consegue se relacionar. Então, o sentido aqui de picraíno é amargar e amargurar, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. Não é essa irritaçãozinha. Irmão, isso acontece nas relações, sim ou não? Tem picuinhas que acontecem nas nossas relações. É picuinha, não é picraiano. Muitas picuinhas acontecem. Isso faz parte da relação, sim ou não? Uma parte, você acorda mal-humorado, ela também acorda, dormiu de calça comprida, e você dormiu de cabeça para baixo, enfim, aconteceu algum problema qualquer que você acordou mal-humorado. Então, acontecem esses desentendimentos bobos, que isso é muito pequeno, isso é um mosquito que não tem a picada da dengue. Isso é um mosquito vagabundo que dá uma picadinha em você, não tem nada a ver com a essência do relacionamento. Então,
a mulher, cremos que há um entrelace entre a submissão da mulher e o amor abnegado do marido. Então tem que haver o quê? Diga comigo o que tem que haver. O entrelace. Ó, a sujeição e a abnegação. A sujeição da mulher com o amor do marido vai formar um entrelace para a boa convivência. Afinal, qual a mulher, isso é uma frase do Piaget, qual a mulher que não se submeteria a um marido que a ame com o amor dessa grandeza? Agora, é claro que as mulheres de hoje que estão sendo vitimadas aí pela violência do homem, e é interessante que a violência continua. Qual seja, todos os dias se prende homens com crime de feminicídio e continua acontecendo isso. Já perceberam isso? Não para a matança das mulheres. As coisas mais extravagantes, mais medievais estão acontecendo. Eu vi um caso, passou no repórter, a mulher com 7 meses, com a barriga enorme, o marido botou ela no carro, levou para uma rua erma, meteu a facada na mulher, rasgou a mulher, jogou a mulher, ela desmaiou, praticamente já morrendo. Ele jogou gasolina no corpo da mulher, acendeu fogo e foi embora para casa. Essa monstruosidade, isso tinha que ser visto, analisado antes. Se uma mulher não viu que o marido a ame, acabou a relação. A relação, juridicamente, pode acabar com o divórcio, pelo divórcio. Mas ela acaba quando não existe mais amor no casal. Acabou a relação. Vai viver de aparência. Sim ou não? Inclusive, hoje, isso é uma base para pedir divórcio. Eu não a amo mais. Eu também não amo mais. Porque se acabar o amor, acabou tudo, irmão. O amor é o sustentáculo de tudo, é a base de tudo. Se acabou o amor, vão viver como conviventes, entre aspas. Quem está entendendo? Então, assim, agora vem os filhos. Filhos, em relação aos pais. Diz o verso 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos, porque isto é o quê? Agradável. Irmãos, se tem uma coisa, uma das coisas que agrada a Deus é ver os filhos obedientes aos pais. Isso agrada a Deus. Você imagina, Deus não se agrada com o volume de ofertas que você dá. Deus não se agrada com o mais lindo templo que você construir. Mas Deus vai se agradar a você como filho, honrar o seu pai e a sua mãe. A honra é tão poderosa, que mexe com o coração de Deus. Deus vai sentir prazer nisso. Isso é melhor do que muitas ofertas. Isso é melhor do que muitos sacrifícios. Por quê? Porque é uma coisa agradável a Deus. Se você entendeu, diga amém. No lar, então, todos devem estar debaixo da autoridade dos pais, obedecendo-os em tudo, da mesma forma, honrando para o alcance de duas coisas. Quais são as duas promessas dos filhos que obedecem aos pais? Primeira. Não estou ouvindo, é o barulho da chuva? Primeira, fala mais alto então para aqui, eu ouça. E segunda, prosperidade. Você vai ver um filho que não é próspero, e vai ver um filho, uma filha que não é próspera, você já vai, será que eles honraram o pai e mãe? A honra não é um elemento físico, tão somente. Não é uma expressão física de você chegar, comprar um presentinho, todo mês levar para sua mãe. Não. A honra tem origem aqui. A honra começa onde? Na mente, no coração. Aí você expressa essa honra das mais variadas formas, dentro da sua capacidade, dentro das suas crenças e valores que você estabeleceu para as suas relações sociais.
Então, tem muita gente que dá um monte de presentinho para sua mãe, um monte de mimo, mas não ama, não agrada. Então, vós, filhos, obedecei a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então, os filhos devem estar debaixo da autoridade dos pais, obedecendo em tudo, da mesma forma, honrando-os para que alcancem longevidade e prosperidade. Duas bênçãos exclusivas aos filhos obedientes que honram pai e mãe. Longevidade e prosperidade. Faz as contas, quantos anos você quer viver. Até que idade você quer viver? Mas eu, pastor, eu quero viver até os 120 anos. Tudo vai depender de que você faz com seus pais. Isso vai estabelecer a sua longevidade. E quando a gente fala de longevidade, não pense, senhor, que quer viver muitos anos tão somente, não. Tem gente que pensa que longevidade é só viver muitos anos. Se você ler a Bíblia, Abraão morreu com 146 anos. Farto de dias. E muito bem. Viveu muito bem, Abraão. Está lá em Gênesis, capítulo. Morreu farto de dias. Então não adianta você viver também 90 anos, sentado numa cama. Que cadê? É melhor até ir embora logo, pedir a Jesus para te levar. Está com 95 anos, mas não consegue nem abrir mais os olhos. Então, porque isso não é longevidade, irmão. Longevidade é outra coisa. É você ter uma vida abençoada, próspera. Que essa prosperidade vai te alcançar, preste atenção nisso. A longevidade vai te alcançar até o fim da sua vida. Localiza aí para mim o texto de Gênesis, na morte de Abraão, que tem uma palavra ali que eu amo muito. Vamos continuar aqui, porque a gente estamos em cima da hora já. Então, os pais estão acima dos filhos, exercendo o quê? Liderança. Com o quê que ele exerce liderança? Com firmeza e amor. Agora, preste atenção nisso. É normal ter problemas com os filhos. Isto não é maldição. Minha irmã, pelo amor de Deus. Esse meu filho é uma maldição. Nunca diga isso, meu irmão. Nunca diga isso. Você chamar o seu filho de maldição. Meu filho é uma maldição. Não, nunca fale isso. Maldição é você não querer resolver o problema dos seus filhos. Aí sim é maldição. Tinha uma irmã que chotava as galinhas dela e chamava de diabo. Pode ler. Não, leia para mim bem alto aí. Ou bota na tela. Gênesis 25, 25:8. Bota na tela aí, 25:8. Então a irmã chamava, show diabo, show diabo, show diabo. A irmã ficava só olhando, pô, não é, só chama a galinha do diabo. No outro dia ela pegou aquela galinha show diabo, matou, comeu com batata. Então está comendo o diabo com batata. Que história é essa? Então não chama seus filhos de maldição. Seu filho é... Maldição é você não cuidar dele. Maldição é você não ter cuidado com ele. Os pais em relação aos filhos. Aí entra a marido em relação... A esposa em relação ao marido. O marido em relação à esposa. Os filhos em relação aos pais. Agora vem os pais em relação aos filhos. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Agora eu queria convidar você para a gente ler essa parte aí, porque lá nós falamos a palavra picraiano. Agora vamos ver que a palavra vai mudar aqui. Vamos lá, todos juntos, no 3. 1, 2, 3. Não estou ouvindo. Vós, pais... Continuem. Muito bem. Então essa palavra eritidizon, ela não fala de irritação. Olha que ela é diferente da picraianos, que é amargurar e tornar amargo. Aqui o sentido é estimular a ira, provocar o filho, debater com o filho, contender com o filho. Ademais, no Salmo 127, versículo 3, o que a Bíblia diz sobre os filhos? Os filhos são o quê? Herança do Senhor. São bênçãos de Deus para os casais. Quantos casados aqui têm filhos? Levante suas mãos. Então, vocês têm uma bênção dentro de casa. Está reclamando que não é abençoada por quê, irmã? Você tem uma bênção que é seu filho, né? Então, os pais devem submeter os
os seus filhos, os pais devem evitar submeter os seus filhos a qualquer tipo de constrangimento. Eu me lembro que eu devia ter 14 para 15 anos, 14 anos, uma irmã de oração que eu conheci. Todos os sábados estava na oração da casa dessa irmã, todos sábados. E o seu filho trabalhava, eu já contei essa experiência aqui para vocês, no Correio da Manhã, ao lado de outras pessoas, inclusive meu tio trabalhava também. Um belo dia eles saíram, entregavam o jornal de madrugada, pela manhã, chegava por volta de 9 horas, às vezes, por aí, em casa. Só que naquele dia ele chegou e ficaram conversando perto da nossa casa ali, em Itaúna. Conversando, os três conversando. Era meu tio, mais esse rapaz, mais o outro rapaz. E daqui a pouco aparece a mãe dele, a mulher de oração. Oração mesmo. Chega com uma autoridade para o rapaz, mas arrasa o rapaz na frente das pessoas. Eu fiquei olhando assim. Ela só faltou bater nele na frente e ela já veio pronta para fazê-lo. Irmãos, no dia seguinte, eu posso estar exagerando no dia seguinte, tá? Mas a partir dali, esse rapaz entrou para dentro do quarto e nunca mais saiu. Você deve se lembrar dele. Ele só saía para cortar o cabelo quando o cabelo já estava muito grande. Se trancou, não trabalhava. A irmã tinha que levar comida para ele, por quê? A mãe, mesmo sendo uma mulher de oração, matou aquele rapaz. Humilhou aquele rapaz na frente dos amigos dele. Dali em diante acabou aquele rapaz. Ela depois partiu, o pai também partiu, mas ele nunca mais foi a mesma pessoa. Quantos filhos estão assim nessa sociedade? Pais que usaram a sua autoridade com exacerbação e humilharam os filhos, colocaram o filho, se tornaram bandidos, como aquele famoso bandido cara de cavalo, que ele pediu um presente ao pai, o pai, você quer um presente de Natal? É. Foi lá, pegou uma vara, mas bateu tanto no garoto, machucou tanto o garoto fugiu de casa, se tornou um dos bandidos mais violentos do Rio de Janeiro, por conta de uma atitude do pai. Então, cuidado com matar os filhos. Filho não é maldição, filho é bênção. Os pais devem evitar submeter os seus filhos a qualquer tipo de constrangimento. Chamar a atenção do filho na frente do coleguinha dele. Irmão, vai matar o garoto. Chama o garoto em particular, conversa com ele. Vem cá, meu filho, olha só, você não está agindo com correção, é assim, 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 mas nunca na frente dos amigos, principalmente na frente da namorada. Acaba com o garoto, acabou. O jovem acabou com ele. Ele não vai mais te respeitar nunca mais. Então é bom você que está ouvindo aí pelo YouTube, verifica se a sua família não está sendo desconstruída por conta de atitudes de pais com relação aos filhos. Seus filhos não são capazes, são seres humanos, dotados das mesmas características suas de inteligência, determinação, faculdades morais e naturais, eles precisam ser trabalhados para que eles sejam bênçãos, e você ainda chama de maldição. Então, submeter aos filhos a qualquer tipo de constrangimento, abandono e tudo mais. Partindo aqui para o finalzinho, criar os filhos de forma igualitária é uma coisa. Criar os filhos da mesma maneira é outra coisa. Os filhos possuem individualidade. Os filhos possuem individuação. Os filhos, cada um tem uma personalidade. Você não pode exercer a administração dos seus filhos por atacado. A cartilha que reza a todos, ela tem que ter nuances, ela tem que ter variantes, porque cada um absorve, entende, compreende de maneira pessoal. Como é que os pais falam assim, poxa, eu criei meus filhos todos iguais e aquele deu para ser o patinho feio? Esse é o erro. Se Deus nos trata como indivíduos, individuação, como é que a gente vai criar todo mundo por atacado? Por isso que ele deu a todos uma impressão digital única, uma íris única, um DNA único. Ninguém é igual a ninguém.
Porque nós somos seres diferenciados nos nossos valores, nas nossas crenças, na nossa personalidade, na nossa capacidade de entender. Nós somos diferentes. E essa massa heterogênea, que é a população, elas são totalmente diferentes. Então, os pais querem dar o mesmo tratamento para os filhos, como se os filhos fossem uma fabricação em série. Diga comigo assim, não pode. Por quê, pastor? Quando uma criança está fazendo tudo diferente, é porque ela tem a sensação de que não está sendo diferenciada. E aí que entra o problema. Minha mãe não está percebendo que eu não sou igual ao meu irmão. E ela não está me tratando diferente. Ela não está me dando atenção. Ele vai criar um problema sério na família. Ele vai se sentir diferenciado. Então, os pais biológicos devem estabelecer a responsabilidade dos filhos, que são suas, e jamais transferir para avós. Avô não cria filho e não educa filho. Avô e avó, eles podem colaborar, mas quem tem que educar os filhos são os pais. Esse negócio de pai largar na mão do avô, da avó, não está certo, não é bíblico, não é social, psicologicamente está errado. Os avós não têm que educar. E quantos pais pegam os filhos, colocam na casa dos avós, para os avós criarem, e ele mesmo, você está fugindo da sua responsabilidade, do seu dever, Deus vai te cobrar. Então, não pode acontecer isso. Nem transferir para a escola. A igreja não educa seus filhos, não, senhores. Eu vejo às vezes que algumas professoras vão reclamar que as mães, ou alguma mãe ou pai vai lá reclamar com ela. Elas não têm a obrigação de educar os seus filhos, não. Nós prestamos uma assessoria a você. Nós ajudamos você passando informações. Agora, são os pais que têm que educar os filhos. Eu me lembro que o pastor Silmar Coelho, quando esteve aqui, um filho de uma irmã aqui, quando ele encontrou o garotinho, ele é um pouco solícito e alegre. Ele falou assim, menino, o garotinho cuspiu na cara do pastor Silmar Coelho. Olha a vergonha que eu fiquei, irmão. Eu, como pastor, cuspiu no rosto dele. Ele falou comigo, pastor, eu fui ali brincar com a criança cuspiu no meu rosto. Que educação a mãe está dando para esse garoto? Aqui na Betel, isso aqui no corredor da Betel, não foi lá na igreja do fulano de tal, não, foi aqui. Irmãos, eu não sabia onde enfiava a minha cara, tanta vergonha. Cuspir no rosto da pessoa. Está acostumado a fazer isso? Está acostumado. Eu me lembro, a gente estava uma vez no terraço, meu neto tinha uns 8 anos. Eu fui brincar com ele, que eu peguei uma tesoura de cortar grama, e falou assim, rapaz, está com esse cabelo muito grande, vamos cortar esse cabelo. De brincadeira mesmo. Sério. Aí ele foi se afastando. Aí eu falei, foi se afastando e levantou a mão, fez assim para mim. Quando ele fez assim, eu colei a minha mão na mão dele e disse assim, olha, dei-lhe um tapa na mão dele e falei, nunca mais levante a sua mão para o seu avô. Hoje ele me respeita de uma forma, me chama de pai, não me chama de avô. Então, você não, seu filho bate na tua cara e você ainda acha graça. Tem filho, foi as crianças na casa da minha mãe, os garotos subiram no sofá da minha mãe e ficou assim. Aí depois foi para a cama da minha mãe, lugar sagrado, leito. Ficaram pulando, foram lá na televisão, ligaram a televisão. A mãe falou, meu filho, não mexe aí não, meu filho. Filho, não mexe aí não. Ai, irmão, vai lá na minha casa fazer isso. O que vocês acham que vai acontecer com o pastor Paulo Afonso generoso até que não aborreça ele? Precisamos compreender que os filhos precisam ser educados, orientados, tratados, amados, respeitados e liderados. Você entendeu isso? Diga amém. Amar o filho é fundamental, mas por limites é indispensável a formação dos valores morais. Tanto que você vai pegar Deuteronômio, capítulo de número 22, no meio de um monte de informações, quando chega lá no versículo 8, diz assim, e quando fizeres uma casa, faça um parapeito, para que, se a pessoa cair, não venha responsabilizar o dono da casa. Olha que sacada linda.
Hã? Olha lá. Quando edificares uma casa nova, farás o quê? No eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma forma cair dela. Isso está no meio, irmão pastor Anderson, de uma série de informações que não tem nada a ver. Eu pensei isso de lá e pá, opa. Se a tua casa não tiver um parapeito, os seus filhos vão cair e a responsabilidade é sua. Então faça um parapeito, estabeleça limites para os teus filhos. Quem está entendendo? Diga para o teu filho, não pode, não faça, não quero, não aceito. E senta com ele e explica por que você está fazendo isso. Nada para o mal, é para o seu bem. Os filhos precisam apontar o caminho. O pai que fica pegando o filho, você tem que ir para a igreja. Você vai, senão eu te bato. Meu irmão, ele vai se desviar. Se você não for, eu vou te bater. Vai levar uma coça agora. Isso não existe. Isso é até crime hoje. É conversa com o filho. Filho, olha só, esse caminho, Provérbios 22, 6, esse caminho é o melhor para a sua vida. Esse caminho é o caminho que Deus traçou para nós, para você, para mim, para sua mãe, para os seus irmãozinhos. Se você andar por ele, você vai encontrar felicidade lá na frente. Você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz. Então vamos por esse caminho, meu filho. Aponta o caminho para ele. Isso é didático. A Bíblia está falando ali, Salomão está falando de didática também. Apontar o caminho. Né? Ensina o menino no caminho. Esse é o caminho que você tem que andar. A Bíblia não diz, obriga teu filho. Não, ensina. Se o garoto for obrigado, ele vai até o dia que ele deixar de querer, até chegar a 18 anos. Quantas jovens da igreja estão esperando ter 18 anos para sair fora da casa? Ela complica o lar que ela morou, que ela viveu, e vai complicar o lar que ela adotou. Porque ela sai dali não porque ama o marido, porque ela quer fugir de casa, ela não aguenta mais o domínio dos pais. Quem está entendendo isso? Aí elas vão, o pai é tão duro, estabelece regras rígidas. Toda regra precisa ser administrada, não pode ter regras rígidas, esse esqueleto muito rígido vão se quebrar. Então, quais são os principais problemas? E, meu Deus, eu estou atrasadão aqui. Problemas que sempre existiram. Lendo a Bíblia na história de Caim, Jacó, Davi, filho pródigo, dentre outros, nós percebemos que foram os mesmos. Os problemas sempre os mesmos. Qual é o primeiro problema que está no seio da família hoje? Falta de amor. Jesus diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aqui reside, repita comigo, aqui reside a base de tudo. Agora preste atenção disso. Não gostar do comportamento da pessoa não é gostar da pessoa. Não é não gostar da pessoa. Eu posso não gostar do comportamento de Terezinha, mas isso não quer dizer que eu não gosto da Terezinha. Então vamos repetir essa frase? Não gostar do comportamento da pessoa não é não gostar da pessoa. Diga comigo, o afeto não pode ter fronteiras. E não há casamento sem amizades. Então, irmão, no verdadeiro amor, não há espaço para diferenças. Assim, a gente precisa aprender a amar sem nos destruir. Que amor é esse que destrói? Então é preciso amar sem se destruir. O amor é a liga da relação e é o maior desafio do ser humano. O amor, ele faz ligar uma pessoa na outra. É um elo de ligação indestrutível. Agora, não entendam que o amor é tudo no casamento. Diga comigo, o amor não é tudo no casamento. Se alguém pensa, não, o amor é tudo, eu caso com você, moro até debaixo da ponte, eu duvido que tu mora. Não, eu amo meu namorado de tal maneira que eu moro com ele em qualquer lugar. É ruim de você, amor. O amor não é tudo no casamento. Tem que haver compreensão, tem que haver harmonia, tem que haver perda. O grande segredo do casamento é o seguinte, no futebol ganha quem vence. No casamento, ganha quem perde. Você não entendeu? Para pensar. Ganha quem perde. Se você ganhar, você perdeu. Se você perder, você ganhou.
Então vamos continuar aqui. Então não gostar do comportamento da pessoa não é não gostar da pessoa. O afeto não pode ter fronteira e não há casamento sem amizade. No verdadeiro amor não há espaço para diferença. Assim é preciso aprender a amar sem se destruir. O amor é a liga da relação e o maior desafio do ser humano. Uma família sem amor é um corpo... Me ajude aí, irmão. Uma família sem amor... Por outro lado, quando não há amor, os pais deixam os filhos fazerem o que quiserem. E isto aí é muito perigoso, quando dá liberdade aos filhos. Os filhos fazem o que querem. Aí vira casa de bamba. Essa é a falta de amor. Agora, a segunda coisa que está trazendo problema para a família. Falta ou excesso de pertencimento. Existe família onde os sentimentos não está distribuído igualmente entre os membros. Isto é, ela gosta mais do Joãozinho do que do Pedrinho. Gosta mais da Mariazinha do que da Ana. Ela gosta mais do Pedrinho do que do Francisquinho. Isto é muito nocivo, pois não há liga. Há famílias que mais parecem uma prisão do que um lar. Há casas onde todos têm que rezar na mesma cartilha. Assim não é uma casa, é um quartel. Os filhos têm que acordar e bater continência para o pai. Aí todo mundo, agora todo mundo senta. Agora todo mundo levanta. Cada um para os seus quartos. Cada um fazendo sobre isso. É um quartel, irmão. Diga-se, família não é um quartel. Há tipos de lares, há dois tipos de lares, desculpe, de onde defluem a delinquência juvenil. O primeiro, aonde a autoridade é excessiva e falta amor, respeito e atenção. Ali o que resolve é o cacetete. É a vara de goiabeira. É o grito. Dizem que quando a gente grita, não é que a pessoa não esteja ouvindo, é a gente que não está conseguindo se ouvir. A gente começa a gritar. É melhor você não gritar. Então, onde não há autoridade alguma, e aonde a autoridade é excessiva. Ou seja, o pai não tem autoridade nos filhos, não manda nos filhos, não orienta os filhos, não faz nada, os filhos fazem o que querem, os filhos sobem em cima da cama da mãe, os filhos vão lá, mexem nas coisas da mãe, nas coisas do pai, os pais não estão aí, não tem autoridade, aí também é perigoso. Os dois extremos são perigosos, onde não há autoridade, onde há autoridade excessiva. Agora, a terceira coisa, que é a falta de compromisso. Este é necessário na família, pois tem que haver escolhas. Compromisso é ter princípios. Uma família estruturada tem que ter princípios. Seu filho te toma a bênção? Te toma a bênção todo dia? Isso é uma tradição. Eu, com 67 anos, não deixo de estar na casa da minha mãe e dizer bênção minha mãe. Não é assim que você faz também? Quem faz isso aí, toma bênção os pais? Olha aí, os mais idosos. Você não, você é garoto. Você toma a bênção seu pai e sua mãe? Eu tomo. Benção minha mãe, benção meu pai. O meu neto, se ele ligar 10 vezes para mim, 10 vezes ele vai tomar a benção. O meu filho, se ligar 50 vezes para mim, 50 vezes vai tomar a benção. Aprenderam assim. Isso faz mal, não é legal você, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Do que você está dizendo, você é uma tralha, você é um traste, você não vale nada. É isso que você diz para o seu filho? Ele não vai valer nada. Agora, você todo dia dizendo para ele, Deus te abençoe. Você ligou 10 vezes, falou com você 10 vezes, tomou a benção, 10 vezes está dizendo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O que vai acontecer? Deus vai abençoar ele. Deus vai abençoar seu filho. Deus vai abençoar sua família. Deus vai abençoar você. Então, a falta de compromisso é necessária, é um senso de dever e responsabilidade. Os pais devem ensinar os filhos a terem compromisso com a família, pois isto é a força e precisa ser distribuído. Às vezes na família uns vivem e outros não. Isto sobrecarrega e dificulta a funcionalidade das relações. Leva a mesma a ficar autocentrada com os membros aprisionados e culpados. Por quê? Não tem distribuição adequada, não tem funcionalidade, aí transforma-se naquela família que nós vimos, a família difusa, né? As pessoas precisam ter compromisso com a presença e não só com o sustento. O que adianta o seu filho recebe uma mesada, mas ele não está presente? As noites todas ele passa fora, ele não está aí nem para você, chega de manhã em casa. Então,
não tem compromisso. Não tem compromisso também com nada dentro de casa. Tem pai que os filhos fazem o que querem. Faz o que querem. Os pais não estão nem aí. Não tem, os filhos não têm compromisso, não foram ensinados. A culpa não são dos filhos, às vezes são dos filhos dos pais que não educaram os filhos. Ademais, compromisso de mais ou compromisso de menos também prejudica nas relações da família, né? A falta de fronteiras. Paredes e muros de família delimitam a área de competência de cada um, o espaço de quem entra, por onde, em que momento. Mas se não há fronteiras, mas se há fronteiras demais, tipo, ninguém entra, ninguém sai, tipo, são papéis rígidos. Quantas famílias, você tem que chegar aqui às 9 horas. Você vai lá mais 9 horas, tem que estar de volta. Eu me lembro uma vez que cheguei aqui no corredor, era 10h05, tinha uma mãe ali, nervosa, andando para lá e para cá. Aí eu cheguei, foi senhora? Não, minha filha, já são 10h10, e ela não chegou em casa ainda. Minha irmã, ela está aqui no culto, o culto é uma bênção, ela está aqui no culto. Se a sua filha estivesse no pagode, a senhora podia ficar preocupada, mas ela está na casa de Deus. Pelo menos, minha irmã, ajuda a tua filha. Reclamando que a garota estava aqui no culto, era 10h05 a hora que ela chegou, 10h10, olhando no relógio, dizendo para mim que 10h10 a garota não tinha chegado em casa. Ora, ela vai um dia se desviar, vai chegar de manhã bêbada, drogada, e você vai ter que levar para o hospital. Porque é por conta disso. Se está na casa de Deus, glória a Deus que seus filhos estão na casa de Deus. Glória a Deus que seus filhos passaram em oração, em vigília, em comunhão com Deus. Isso é formação espiritual. Mas tem pais que ficam furiosos porque o garoto demorou no culto. Aí vem correndo aqui, como eu vi, não estou ninguém me falando. Foi ali falar com a irmã. Irmã, a senhora tem que dar graças a Deus que ela está na igreja, irmã. Se ela estivesse num bar e se passasse a noite fora, se drogando, se prostituindo, aí a senhora tinha motivo, mas aqui, irmã, dá glória a Deus. O filho demorou um pouquinho, tudo bem, aguarda ali com o pastor. Ô, minha filha, o culto deve ter sido muito bom, né? Você demorou, mas glória a Deus, minha filha, me dá um abraço aqui. Aí as crianças saem daqui magoadas às vezes por conta disso. Pais que não sabem educar os filhos. Então, falta de fronteiras, paredes e muros também, quando papéis rígidos, inflexíveis, vai criar problema. Quando se tem fronteira de menos, cria-se dificuldade em preservar os membros da família. E quando se tem fronteira demais, cria-se uma outra dificuldade de espantar as pessoas da família. Fechando, a falta de hierarquia. Meu Deus, eu tinha que abrir um capítulo à parte para falar sobre isso. Falta de hierarquia. Em cima da hora, para falar um assunto tão importante. Mais uma vez, eu escorreguei no tomate. A liderança amorosa é negociada e competente. Daí, os pais devem estabelecer a hierarquia. A falta de hierarquia tira a sustentação da família, porque ela é o esqueleto do corpo. E quando a hierarquia é rompida, ali tem um problema. E se tem um problema é porque falta. Então, olha só. Os dois são problema. Por que tem um problema na família? Porque está faltando hierarquia. E por que não tem hierarquia? Porque o esqueleto não está funcionando. Se tem um problema, é porque falta hierarquia. E se há hierarquia, ela foi rompida. Então, por último, filhos paternalizados. Aqueles casos em que os filhos querem mandar nos pais. Filhos paternalizados é quando a criança está querendo mandar na casa. Aí eu cito um exemplo aqui, que fica por último. As mães nunca devem guardar, isso eu estou falando porque isso foi o que eu aprendi num curso de psicoteologia. As mães nunca devem guardar brinquedos, objetos largados pelo chão e guardar para os filhos. Sai catando aqueles bichinhos. Vem aqui, meu filho, pega isso aqui. Irmãos, até o animal sabe disso. Até o animal obedece isso. Messi, vai pegar sua bola ali e traz ela aqui. Ele vem com a bola na boca. Um animal. Eu estou falando isso que eu faço isso. Pega aquilo ali e traz aqui. Ele traz. Os filhos abandonam tudo, a mãe sai catando. O garoto, a mãe vai ser um relaxado, a casa vai ficar uma bagunça, o quarto dele uma sujeira. Você não fiscaliza, você não orienta. Chega no quarto, seu filho, tudo abandona. Vai no meu quarto. Eu tinha 8 anos de idade, já era um garoto que pegava minhas bolinhas de gude, minhas figurinhas, tudo organizada.
numa caixinha de charuto, minhas bolinhas, meus corinhos, tudo organizadinho, era assim, 8 anos de idade. Meu armário, pergunta a dona Terezinha como é que é meu armário. Ela chega a deixar aberto todo dia agora de manhã. Ela deixa tudo aberto, que é para entrar ar. É tudo aberto. Você vai lá ver minhas camisas, tudo arrumadinho, ó, tudo por ordem, ó, as camisas com lista, todas assim, de lista. Agora aqui em cima, só camisa sem cor, cor branca, azul, sem nada. Aqui camisas com detalhe. Do outro armário, camisas esporte. Vai pegar minhas gavetas todas arrumadas. Vão na minha estante, meus livros, tudo organizado. Eu aprendi sozinho. Agora os filhos, não, os filhos vão bagunçando, a mãe. Chega lá, os garotos tiram a camisa e joga assim em cima da cama, a mãe vai lá, pega, dobra direitinho. Você é uma gracinha, minha irmã, você é uma boazinha. Seu filho está aprendendo mal. Vem cá. Por que eu hoje dobro as minhas coisas? Por que eu arrumo as minhas coisas? Que eu aprendi assim. Se você não aprender e não ensinar, ou melhor, se você não ensinar seus filhos, eles vão ser uma pessoa desorganizada. E é um grande problema hoje do século, que a gente ainda vai um dia falar sobre isso aqui. A igreja que precisa se organizar. Amém, irmãos? Não dá mais para falar, infelizmente, passamos da hora, 1 minuto aqui. No meu relógio são 10h30 em ponto. Para ver que o tempo não dá, né? Mas que Deus nos abençoe. Quem foi abençoado aqui nesta manhã? Eu espero que vocês leiam em casa essa lição. E nós vamos...